e cobram resgate. Vocês estão ligados em alguma coisa? Além da grandíssima musicalidade do Canaã, o que vocês conhecem da Somália? Rapaz, tem aquele grande filme do Tom Hanks, Capitão Phillips. Capitão Phillips, que foi indicado ao Oscar de 2014, se eu não me engano, acho que é por aí, né? Grandes atuações de Tom Hanks. Tom Hanks adora um barco, por sinal. Tom Hanks e guerra, barco... O Tom Hanks gosta de viajar a serviço. Mas não é todo filme do cara. Caraca! Não é? Essa foi muito boa, cara. Eu tenho que fazer essa pausa aqui, mas Tom Hanks, guerra e barco, é com ele mesmo. Quando ele se candidatou à vaga, ele coloca lá, aceito viajar a serviço. Mas eu gostei muito desse filme. Mas gente, é só ver todos os filmes do Tom Hanks. Ou é guerra, ou é barco, ou é naufrágio. É isso, gente. Mas enfim, o filme, acho que ele traz até essa situação contemporânea, atual, né? Que está associado com a crise de 2008. Porque o valor do petróleo mundial caiu e roubar a carga de petróleo não valia o quanto valia no passado. Então fazer a tripulação de refém passou a ser mais vantajoso em questão criminal, né? Se é que a gente pode botar nesse parâmetro, pros piratas somalis, né? E aí tem histórias bizarras, gente que ficou 4 anos em cativeiro, e aí o tempo todo mandando vídeos pros familiares, pros governos responsáveis, para eles pagavam o resgate. É surreal, é uma realidade que a gente não deseja para ninguém. É pesado. Teve uma enfermeira que foi a $200 mil o resgate dela. E aí eu pensei, que sorte que o professor anda de barco, né, Romerinho? Meu Deus, porque se a gente andasse também, a gente não ia ter como pagar esse resgate não, cara. Agora, atualmente essa prática da pirataria na Somália, ela tem entrado em declínio por um movimento, inclusive, bastante óbvio, né, de acontecer, que é justamente o processo de armamento dos navios que passam pela região. Isso até determinado momento que feria determinadas éticas, mas por conta de vários casos, né, de sequestros, principalmente de embarcações, aí a segurança a bordo dos navios começou a melhorar os armamentos e os rifles começaram a atingir longos alcances e começou a se tornar impraticável para eles, com as armas que eles têm acesso, oferecer tanta ameaça como eles já ofereceram. Então anda no processo de declínio. Gente, sim, mas ainda movimenta uma boa grana esse bagulho. Mas eu lembrei aqui que teve um caos de um ataque pirata de um navio chinês a uma embarcação brasileira que pescava atum, que a embarcação era de São Miguel do Gostoso. Eu lembro disso, foi lá no Rio Grande do Norte. Meio que tinha uma embarcação brasileira em cima de um pesqueiro. Os chineses queriam invadir a embarcação maior, eles partiram para cima e atacaram assim com um navio, estilo Milcíades nas guerras médicas, cruzando a embarcação brasileira ao meio. E os malucos conseguiram se salvar, mas bizarro, maluco. Águas internacionais, né, também, isso. Tenso. Quando a gente vai lá pro Oceano Índico, né, a pirataria ela tem história também, né? A gente não pode ficar parado só nos piratas do Caribe. Você falou da pirataria chinesa, a gente tem que fazer uma menção honrosa aqui para a maior pirata de todos os tempos, pelo menos a mais poderosa, que é, se a minha pronúncia estiver correta, Cheng Yi-sao, chinesa, conhece? Informação aí. Cheng Yi-sao era a grande pirata que assombrava ali a costa sul da China, né? E adivinha qual era o maior produto que Cheng Yi-sao roubava dos grandes navios chineses? O sal. Aí é por isso que eu lembrei, né? Porque é Cheng Yi-sao e ela roubava sal. Mas enfim, a piadinha é essa. Mas o interessante é que ela conseguiu formar uma frota. Obrigado pelas risadas silenciosas, Biro. Enfim, cara, ela conseguiu formar uma frota maior do que a frota do imperador chinês, cara. Tu tem noção disso? Ela foi uma das únicas piratas que conseguiu negociar com o Estado
a ponto do Estado reconhecer que o Estado não tinha capacidade de derrotar ela. Qualquer navio que o imperador mandava para o mar, ela ou tomava ou destruía. Então o imperador ele começou a considerar a Tianguissao como se ela fosse uma nação estrangeira. E aí era tanta gente, era mais de 90 mil tripulantes piratas que estavam sob comando da mulher, que eles começaram a ser repatriados e aceitos no exército chinês. Aí você pensa assim, por que a China nunca fez expansão marítima? Meu irmão, porque a mulher estava tomando conta ali do Sudeste Asiático. A mulher era sinistra. Então fica aí registrado a Cheng Yi-sao. Fica aqui registrado o meu meio orgulho, meio espanto. Orgulho de você saber isso e espanto por você saber isso, mas ficou... Cara, se tem um momento pra eu poder falar isso em algum momento da minha vida, é aqui, cara. Senão quando é que eu vou poder trazer isso numa sala de aula? Me diz. Mas já que a vibe é essa, eu queria te homenagear por esse comentário certeiro. Não que o Biro não mereça homenagens, mas é porque a música próxima planejada te agrada muito mais que agrada muito ao obrigado. Biro. Porque talvez não agrade em nada ao Biro. É a ótima canção do meu rival nos gramados, o Matanza, Estamos Todos Bêbados. Romerinho, quer introduzir? Porque nós estamos bêbados, bêbados de cair. E aqueles que não estiverem tão bêbados, deem-o fora daqui. Nós estamos todos bêbados, bêbados de cair. E todos que não estiverem bêbados, deem-o fora daqui. Lançaram-se ao mar, o comandante Nobron passava o dia no barco pescando, mas nunca nos trouxe um azul. Tanta sabedoria e prática além do comum, dizem que se atribuía a várias garrafas de rum. Somos amigos em terra, somos amigos no mar. Juntos somos a guerra, juntos estamos no bar. Nós estamos todos bêbados, bêbados de cair. E todos que não estiverem bêbados, deem fora daqui. Voltamos aí percebendo que o nosso colega manteve o mesmo nível de canto do profissional que trabalha com isso. Mas uma voz adocicada, uma diferença de tom talvez e de elegância. Mas uma coisa interessante é que o vocalista do Matanza tá naquela série brasileira do Netflix que fala de folclore. Estão ligados? Não. Acho que é Cidades Invisíveis. Série boa. Ainda não comecei a ver não. Mas tem pirata? Não tem não, né? Não, é sobre folclore nacional, cara. É interessante, é interessante. Mas olha só, já que a gente está falando de Brasil, só comentando aqui que nós tivemos alguns ataques piratas e, na verdade, eu acho que o grande ataque pirata se chama colonização, mas vamos lembrar de alguns aqui só pra gente mostrar que esse negócio também estava presente aqui no nosso território. O que vocês lembram de pirataria no Brasil, meus amigos? Bom, Testamento de Adão me remete já a ato de corsarismo, vale? Ou é pirataria raiz? É a mesma coisa. É dar documento para. É homicídio. O policial matou, é homicídio? É homicídio. Auto de resistência. Não é o documento, moleque, é a ação aqui. A primeira expedição corsária de corso, né, da França foi em 1504. Pra você ver como é que o testamento, quer dizer, o Tratado de Tordesilhas, ele não durou muito tempo pra galera já começar a falar, qual foi, velho? Tem todo um continente aí, os caras vão dividir só eles dois. Não. Então, essa justificativa, cara, da galera dividir um continente entre si, não tem como isso não gerar corso, não gerar corsário. É isso, meus amigos. E logo depois os portugueses começam a perceber que essa frequência está ficando maior e mandam aquela famosa expedição guarda-costas do Cristóvão Jacques. E depois de entrar na porrada no mar com algumas embarcações francesas, ele acaba capturando na praia alguns franceses e ele fica meio que famoso porque
ele enterra os franceses até o pescoço na areia e bota os homens dele e os índios que eles conheceram para treinar tiro de arco e flecha nos franceses. Aí ficou um pouco mal visto, mas eu acho que aí a gente já tem a gênese da PM carioca, pelo menos. A de São Paulo também deve estar aí. Pesado, gente, que isso. Agora, me conta uma história. Como é que foi o grande caos, acho que foi o maior caos de pirataria na época da colônia, né? Do saque do Recife. O cara tem até nome de nobreza da Inglaterra, não é? O James Lancaster, não é? Exatamente. Em 1595 Lancaster veio para cá, mas o mais surpreendente é que antes dele, em 1591, a gente teve o saque a Santos. O famosíssimo Thomas Cavendish, o terceiro homem a fazer a circunnavegação do globo terrestre. Nesse meio da viagem ele aproveitou para passar um mês em Ilhabela, observou bem a região, aí atacou Santos. Destruiu tudo, tomou a cidade inteira, tacou fogo em São Vicente e foi embora, conhecer as Filipinas, dar um rolê pelo mundo, mas fez um bom dinheiro naquela região. E é bem interessante porque todos esses caras eram financiados por um homem chamado Francis Drake. Olha aí, tudo se conecta, tudo se conecta. O dono da boca. Exatamente, nessa expedição, uma das embarcações era de propriedade do Drake, que era meio que um, não financiador, mas um abonador do Cavendish. Já ali aproveitando, porque a gente está naquele momento da União Ibérica, né? Então Portugal já ganhou os inimigos da Espanha e a galera tá vendo o Brasil como um self-service de oportunidades. Então, os caras pensam, onde é que tá a riqueza do Brasil? É o açúcar, tá em Recife. Então, maluco, vamos atacar Recife. O James Lancaster, ele, com um montão de embarcações, ele consegue atacar a cidade e ele simplesmente, nos 2 meses que ele permanece atacando, destruindo a cidade, extraindo riquezas dela, o tempo que for, ele sai com aquela riqueza que a gente falou anteriormente, que estima-se hoje em dia seria equivalente a 4 bilhões de libras, e esse teria sido o maior ataque corsário inglês, o mais lucrativo da história. E um século depois a gente ainda tem mais um ataque corsário inglês. Esse eu não sei se foi pirataria, mas eu creio que tenha sido curso. A região de Florianópolis, né, que era a Nossa Senhora do Desterro. Lá para a segunda metade do século XVII, teve um ato de pirataria que terminou matando o Capitão Mor de Florianópolis, cara, de Nossa Senhora do Desterro, o Francisco Dias Velho, que era também o colonizador da região, o bandeirante paulista que terminou lá. Mas, meus amigos, a gente vai se encaminhando para o fim aqui, a não ser que alguém tenha mais alguma contribuição a dar, além do beijo de despedida, da mensagem positiva para os seus alunos e amigos que estão um pouco tensos aí com o SISU. Se alguém tiver alguma mensagem para passar para o Ernesto Araújo também, que está aí agora, é só diplomata. Não, o Ernesto Araújo tem que continuar longe do Brasil, pelo amor de Deus. Que as relações exteriores fiquem longe dele também. Mas eu queria encerrar aqui só para a gente fechar esse papo de pirataria, porque a gente acaba também entrando nesse lúdico do bandido fora da lei. É interessantíssimo, né? É um assunto que a gente mergulha de cabeça, né? Com tantas histórias e tudo mais. Mas eu acho interessante como é que a pirataria ela é uma unanimidade em todas as legislações dos estados nacionais do mundo inteiro. Isso desde aquela época da Idade Moderna. Ela vai ser considerada o primeiro crime internacional a ser punido por qualquer nação, sobre qualquer indivíduo de qualquer nacionalidade, e se esse indivíduo fizer pirataria com uma vítima de qualquer nacionalidade. Então, isso é muito louco, porque aconteceu por caso de um pirata chamado William Kidd, que era um corsário inglês, que foi contratado para acabar com a pirataria dos franceses em Madagascar, uma parada nada a ver, e ele resolveu dar uma passadinha na Índia para sequestrar uns navios do Império Mongol. Eu sei que a treta foi tamanha que a Índia brigou com a Inglaterra, que era o seu principal parceiro comercial, e os ingleses viram que eles tinham que tomar uma medida mais
enfática em cima da pirataria. Então, Inglaterra, França depois seguiu, Espanha seguiu, começaram